E como nós fazemos todos os dias, nós iniciamos o culto com oração e oramos a Deus para que o Senhor nos dê graça, nos dê misericórdia, compaixão, que o Senhor, que é todo-poderoso, que é único, Senhor que é maravilhoso, tremendo, justo, fiel, verdadeiro, Salvador, perdoador, restaurador, Senhor que tudo pode. Não há impossíveis para Deus, nada é impossível. E a gente vai entender um pouco mais disso hoje também, pela compaixão e misericórdia do Senhor. Aceita-nos, ó Deus, como adoradores nesta manhã. Fala conosco. Alivia, Senhor, as nossas cargas. Alivia, Senhor, o peso que carregamos. Abre o nosso entendimento. Afasta de nós a mentira, os mentirosos, aqueles que querem perturbar, atrapalhar o nosso caminho à verdade. Esta é a minha oração, por mim e por todos aqueles que estão e estarão conosco, no nome do Cristo Jesus. Amém. Muito bem, vamos iniciar hoje nosso culto e vamos falar hoje sobre um assunto que eu elaborei rapidamente aqui de manhã, porque eu abri a internet nesses sites aí, né? O UOL e o G1, e eu li lá em manchete que o Brasil tem em 10 anos, nos últimos 10 anos, o maior número de afastamentos do trabalho, tendo como causa, tendo como motivo, ansiedade e depressão. O ano passado, segundo o Ministério da Previdência Social, foram 472 mil licenças médicas por transtorno mental. Isso em 2024. E quando se compara com 2023, aconteceu um aumento de 68% de licenças médicas por problemas mentais. Então eu falei, eu preciso falar alguma coisa, né? Até porque é da minha área. Vocês sabem que eu sou psicanalista, então é da minha área. E você, meu irmão, minha irmã, precisa saber isso daí, porque tem gente que quer resolver problemas de 50 anos em 2, 3 dias. Não se resolve. Isso é um processo, assim como foi o processo da doença na sua vida, da doença se instalar. O que é uma doença mental? Jesus tratava com isso? Claro que tratava. E ele, como Deus, sabia muito bem o que era isso daí. Isso é terrível. Assim, nós vamos tentar simplificar ao máximo isso. Doença mental é tudo aquilo em distúrbio, claro, que afeta o humor, o pensamento
e o comportamento das pessoas. Isso é doença mental. Tudo que afeta, qualquer distúrbio que afete o seu humor, a sua maneira de pensar e a sua maneira de agir, é doença mental. Né? E aí vai os vários nomes, depressão leve, até esquizofrenia, que é o ponto mais alto da doença mental. A gente prefere definir doença mental como uma condição que prejudica a capacidade de uma pessoa pensar, sentir e processar e responder a essas situações da vida de maneira apropriada. Então, muitas vezes a gente se pergunta, né? Por que tanto assassinato? Por que tanto isso, tanto aquilo? É porque as pessoas estão com problemas para processar a vida que cada um de nós é obrigado a enfrentar. Nós temos uma vida e somos obrigados a enfrentar essa vida. Uma outra coisa que você precisa saber, eu não sei se você sabe, mas se você não sabe, você vai saber agora. Se você já sabe, só vai confirmar. O cérebro que fica aqui dentro, ele é um órgão físico. Ele é igual no sentido de ser físico, né? Ele é igual aos pulmões, o estômago, é igual ao rim, ao baço, ao pâncreas, ao fígado. Ele é um órgão. O cérebro é um órgão. Esses órgãos todos que eu citei não ficam doentes? A pessoa tem uma doença no pulmão. O que ela tem? Uma pneumonia ou outra doença qualquer, muito mais séria. Mas o cérebro também fica doente. Como qualquer outro órgão. Só que tem um negócio. O cérebro é que controla tudo aquilo que a gente faz. E o mau funcionamento do cérebro prejudica tudo. Prejudica tudo. Leva a pessoa a ter ações terríveis, prejudiciais, porque é ele que controla tudo. Todo o controle do corpo passa pelo cérebro. Doença mental também, está vendo a importância de combater seitas, heresias, falsas doutrinas, falsas igrejas, falsos pregadores. Porque a doença mental, ela tem a capacidade de distorcer a nossa visão de outras pessoas e até a nossa visão de Deus. Aqueles que se frustram dentro de igrejas levam, e às vezes não conseguem, no termo cristão, se libertar disso, muito tempo. Porque foram frustrados dentro de uma igreja, porque viram coisas erradas e foram para dentro de uma denominação achando que lá só tinha gente maravilhosa,
gente espetacular, gente honesta, gente verdadeira. E aí se depararam com aquilo e começaram a ver que tinha muita gente falsa, mentirosa, pecador. E levou um choque de realidade. E às vezes leva muito tempo para a pessoa se recuperar. Tem uns que nem se recuperam. E as doenças mentais podem contribuir para o nosso comportamento pecaminoso. Aí que entra a tal da compaixão de Deus, a tal da misericórdia de Deus, que a gente toda hora, né, vê uma pessoa dizendo misericórdia, não sei o que, a pessoa escreve lá, misericórdia. O que é a misericórdia de Deus? É a bondade de Deus frente à nossa mudança de comportamento e de atitude perante as lutas que nós enfrentamos. A misericórdia, a compaixão de Deus nos ajuda a aprender a lidar com a nossa mente. E isso pode, em muitos casos, trazer até a cura física para as pessoas. Está vendo por que da importância de se inibir, ou tentar pelo menos inibir, essa gente que fica prometendo cura? Porque as pessoas saem frustradas. A maioria não é curada. A grande maioria. E uma parte dessa maioria que não é curada morre. Aí frustra a família. Aqueles que continuam doentes ficam frustrados. Que Deus não cura, que isso, que aquilo. Por quê? Porque fez parte da mentira. E a doença mental, né, ela pode surgir a partir daí. Não estou dizendo que necessariamente ela surge, mas estou dizendo que ela pode surgir. E a tal da doença mental, ela ainda não é totalmente compreendida pelos profissionais da área. A gente não sabe tudo da doença mental, porque isso passa por fatores de anormalidade cerebral, desequilíbrio hormonal, deficiência nos neurotransmissores. Então, o que a gente pode fazer? Em alguns casos, não em todos, mas é dizer, olha, você precisa mudar a sua maneira de viver. A maneira de viver precisa ser mudada. Aquilo que você come, exercício, você precisa dormir mais, porque essas coisas todas afetam a saúde mental. Em alguns casos, né, não é o caso do psicanalista, eu não receito remédio, né, mas o psicólogo, ele pode receitar. Em alguns casos, a medicação adequada, aliada à terapia, ajuda a aliviar sintomas. Outras doenças mentais, elas já vêm, e as pessoas às vezes querem rapidez, né? Mas não tem rapidez, porque vem lá da infância. Quantas coisas a gente traz daí? Eu vejo isso constantemente nas pessoas, e talvez alguém veja em mim também isso. A gente traz coisas
absurdas da nossa infância para os dias de hoje. Eventos traumáticos, pessoas que foram abusadas na infância, acabam arrastando isso para a vida adulta e criam dentro delas um negócio chamado mecanismo de enfrentamento. Foi aquilo que ela usou, ou que ela descobriu que ela deveria ter usado, quando aquela situação acontecia com ela. Só que ela passa a usar isso, resolveu, ou mais ou menos resolveu, só que ela passa a usar isso para o resto da vida dela. Ela usa esse mecanismo de enfrentamento, que foi útil naquela situação, a vida inteira. A vida adulta dela, ela passa a usar aquilo. E aquilo já não é necessário, um outro mecanismo é necessário, não mais aquele. E aí é que entra o profissional da saúde mental para explicar isso para a pessoa, orientar isso. Olha, você precisa adaptar o seu mecanismo de enfrentamento, não é mais esse. Você precisa de um mecanismo de enfrentamento, mas não esse que você está usando. Por causa disso que tem pessoas grosseiras, mentirosas. Entendeu? Estou só citando 2 exemplos. Pessoa grosseira e mentirosa. Porque ela está usando ainda um mecanismo de enfrentamento antigo. E não é a situação que ela aplica isso em tudo. Olha como a gente começa a entender melhor as pessoas. Você não conhece gente mentirosa que mente? Tem uns que mentem e dizem que não mentem. E tem aqueles que mentem e acreditam na mentira que contam. Quando você vai conversando, você vê que tem problema ali no meio. Então a gente isso precisa ser tratado por um profissional, né? Mas a Bíblia trata isso. Jesus foi o maior psicanalista, psicólogo que já existiu. Não tem nenhum que se compare a Jesus. Por causa disso que, né, eu digo que eu faço. Não estou fazendo propaganda, não é isso. Eu estou falando também que eu faço uma psicanálise noutética, fundamentada na Bíblia. Mas é possível, tem que ser possível. Tem que ser possível. Porque a Bíblia nos ajuda. Se você abrir agora em Romanos, capítulo 12, versículo 12, o que você vai ler? Romanos 12, 12. Olha só. Cadê? Está aqui. Perdão, não é 12, 12, não. É 12, 2. Eu ia ler ali, falei, não é aqui. Olha só. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é não se conformar com este século? É não aceitar a mentira, os embustes, ou a representação que este século, que este mundo, que este tempo coloca para a gente. Que a maioria de maneira mentirosa. E a maioria aceita isso. E voltando, né, nesse caso de doença mental,
Talvez você esteja com esse problema. Depressão, né? E todos os sintomas que a depressão traz. Talvez você esteja com um problema um pouquinho mais forte dentro da sua casa, dentro da sua família. Talvez você esteja com um problema no trabalho. Tem gente que não aguenta mais ir para o lugar que trabalha. Não suporta mais ouvir aquela voz, realizar aquele trabalho. A doença mental, o que não é tratado, e essa parte que eu vou colocar, ela não é tratada, mas Jesus tratava. Né? A maioria dos profissionais de saúde não tratam essa parte. Mas a doença mental, ela sempre tem pelo menos um pouquinho, pelo menos um componentezinho espiritual. E que acaba, não vivam conforme os... Lá em Romanos 12:2, Jaico, a sua versão bíblica, né, tá bem atualizada, tá bem melhor que essa aqui, né? Não vivam conforme os padrões deste mundo. Tá boa essa versão aí para essa passagem, pelo menos, né? Mas sempre tem um componente espiritual e que, se a gente não abordar esse componente, a pessoa continua cativa, continua presa. Porque o que a gente precisa entender é o seguinte, meu irmão, minha irmã. O ser humano, ele é criado à imagem e semelhança de Deus. O que isso significa? Todo mundo fala, mas pouca gente consegue esclarecer isso para ela mesma. O que é ser imagem e semelhança de Deus? É uma coisa tão simples, irmãos. Imagem e semelhança de Deus significa que nós temos uma vida diferente da vida dos animais e das plantas. Nenhum animal é imagem e semelhança de Deus. Nenhuma planta, por mais bonita que seja, né, é imagem e semelhança de Deus. Só nós somos. Eu gosto de dizer que só o ser humano consegue pensar sobre ele mesmo. Só o ser humano. Nenhum outro animal pensa sobre ele. Hoje eu não estou bem. É só o ser humano que consegue pensar assim. Ontem eu não estava bom. Só nós. O cachorro, mas não pensa. O cachorro é ensinado, ele repete aquilo que lhe foi ensinado. Mas o papagaio fala. Então, ele é ensinado, ele aprende a falar e ele fala aquilo que ele aprendeu. Agora, nós não. Nós pensamos sobre nós mesmos. Só o ser humano consegue fazer isso. Isso quer dizer que a nossa vida, ela está diretamente ligada à vida de Deus. E isso está escrito na Bíblia. Isso não é ele concluiu isso. Não concluí nada. Isso está lá em Atos, capítulo 17, versículo 28. Você vai ler lá, você abrir aí agora. Pois nele vivemos
nele nos movemos e nele existimos. Nele quem? Deus. Quando a pessoa, mesmo sendo a imagem e semelhança de Deus, se desconecta de Deus, se desliga de Deus, ele não é um ser humano completo. Por causa disso que você vê nos dias de hoje, principalmente nos dias de hoje, né? Tanta violência. Tanta violência. Por causa disso que você vê nos dias de hoje pessoas vazias. Sempre houve baladas, né? Lugares de divertimento, mas não tanto quanto hoje. Hoje as pessoas só buscam diversão. Por quê? Porque elas são vazias. Elas tentam preencher este vazio da vida delas com coisas deste mundo. E isso preenche por um pequeno período. Mas essas coisas acabam falhando com a gente. Porque passado esse pequeno período, de algumas horas, as drogas. Por que o sujeito que usa o crack, ele quer usar toda hora? Por quê? Porque o tempo é muito curto. A cocaína, um pouco mais longo. Né? A pessoa quer usar toda hora para preencher este vazio. E isto mexe com a doença mental. Está vendo a ligação que tem? Como é difícil você tratar, por exemplo, de pessoas adictos, né? Pessoas envolvidas com drogas. Porque a droga preenche o vazio rapidamente. Mas do mesmo jeito que preenche, esvazia. Então, tratar com a parte espiritual é importantíssimo. É importante. E um sujeito, uma pessoa, um indivíduo, para ele se tornar espiritualmente completo, para preencher esse vazio que a maioria dos seres humanos tem, é só por meio de Jesus Cristo. E olha como a coisa é complexa. Quando a gente começa a falar, vão surgindo outras coisas que a gente precisa abordar. E o relacionamento com Deus só pode ser por meio de Jesus. Não é por meio de nenhum caboclo, nenhum Exu, nenhuma entidade, não é por meio de santo, não é por meio de nenhum pastor. Tem gente que idolatra pastores. Está errado, está no caminho errado. Está buscando o problema na sua cabeça. E está com uma percepção errada sobre quem é Deus realmente. E quem tem uma percepção errada de quem é Deus, amanhã ou depois vai ser afetado negativamente pela visão errada que ele tem. Porque se ele tem uma percepção errada de quem é Deus, ele vai ter uma percepção errada do que é o mundo. Aí, ele começa
a não seguir isso que está aqui em Romanos 12, 2. Ele passa a se conformar com este século e a mente dele não se renova. Tem coisas que eu não quero abrir assim, falar, porque depois vão falar que eu estou com preconceito e não sei o quê, entendeu? E isso, meu irmão, minha irmã, pode, eu não estou dizendo que contribui, eu estou dizendo que pode contribuir para a doença mental. Porque uma pessoa que está nessa condição, ela peca, óbvio. Essa condição é uma condição pecaminosa. Isso é pecado. E o pecado atrapalha, ou chega até impedir, em alguns casos, da nossa comunhão com Deus. E quem não tem comunhão com Deus, pode ser, Rosimeire, pode ser exatamente isso. E quem não tem comunhão com Deus, tem a sua saúde mental negativada. Isso não quer dizer, veja bem, tem um irmão aqui que escreveu que ele faz tratamento psiquiátrico, né, irmão? Acho que foi isso que você escreveu. Né? Isso não quer dizer que uma pessoa que passa por um psiquiatra, por um psicólogo, por um psicanalista, esteja afastado de Deus. Não é isso. Não é isso. Nós estamos tratando aqui que o Brasil teve um aumento de 23 para 24 em 68% das licenças médicas relacionadas à ansiedade e depressão. É disso que nós estamos falando. Estamos falando de Jesus nesses casos aqui. Tá? O cristão também pode sofrer de depressão. Claro que pode. Ansiedade, claro que pode. Eu conheço uma opção de gente que é ansiosa e é cristão. Mas a gente não pode, pelo menos é assim que eu me vejo como alguém ligado à área da saúde mental. Eu não posso colocar de lado a doença espiritual. Não posso simplesmente pegar lá e falar, não, eu não tenho nada com isso. A doença espiritual é muitas vezes uma grande parte da doença mental. Porque quando o espírito de uma pessoa ele é íntegro, ele está curado, a nossa mente pensa com clareza. O que é uma pessoa com um problema de saúde mental? Ele não pensa com clareza. Ele não consegue. Lembra que eu falei aqui no começo, fiz uma explanação, né, do que é uma doença mental? É um distúrbio que afeta o humor. A pessoa uma hora está bem-humorada, outra hora está mal-humorada. Ou a pessoa vive... Você observe isso, a pessoa que vive contando piada, vive rindo, ela tem um problema, com certeza. Assim como aquele sisudo que nunca ri, nunca participa. Isso é doença. É um problema no pensamento, na elaboração do pensamento, é um problema no comportamento. As coisas mais leves, uma depressão, não que depressão seja algo
de fácil. Não, é difícil. E as coisas mais pesadas já ficam mais perto da esquizofrenia. Por que mais pesada? Porque aí já precisa de remédios constantes, de acompanhamento, entendeu? E quando você vê como a Bíblia trata disso. Se você abrir o Salmo famosíssimo, né? Salmo 23, famosíssimo. Tem gente até que deixa aberto lá em casa, achando que o diabo não vai mexer com ninguém, porque está aberto no Salmo 23. Mas no Salmo 23, no verso 3, está escrito assim, que o Senhor é o bom pastor que refrigera a minha alma. O que é um refrigério na alma? É um alívio na anormalidade cerebral. O Senhor é aquele que restaura uma alma que precisa de restauração. É isso que requer refrigério da minha alma. É isto. A Bíblia fala em 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 ao 11, da falta de perdão. Quem não perdoa tem um tipo de transtorno mental. Que tipo? Qualquer tipo, não vamos ser específico agora. Por quê? Por falta de perdão. Arrasta aquele cadáver por anos e anos, acorrenta o cadáver nas costas e vai. Que cadáver é esse? É do fato ocorrido, não consegue perdoar aquilo. Este é o cadáver que se arrasta. E 2 Coríntios 2, 10 e 11 fala disso. Tem gente amargurada. Hebreus capítulo 2, 12, versículo 15, fala sobre isso. Medo, ansiedade. Isso tudo é tratado na Bíblia. Isso tudo é tratado na Bíblia. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Quando a nossa alma está ferida, o que está ferindo a sua alma? Pode ser o lugar que você trabalha. Pode. Pode ser uma pessoa com quem você se relaciona. Pode. Às vezes a pessoa nem fere a sua alma por desejo, mas é a maneira, as atitudes dela. E provavelmente ela tem um problema também. Porque cada maneira nossa de agir, cada evento nosso da vida, quando a pessoa tem um problema mental, e a gente não vai ficar tratando de um de outro, nós estamos falando no geral, ela tem um filtro da vida que está distorcido, está sujo, sabe? Filtro de água, que quando ele fica sujo, sai pouca água. Assim acontece na nossa alma, no nosso espírito. Tem gente que quando vê um dia ensolarado, só se lembra do dia em que sofreu aquele acidente, que estava ensolarado o dia, ele só se lembra disso. Quando você que tem problema na sua casa, com o seu marido, com a sua mulher, quando você vê um casal se mostrando feliz, você não fica, poxa vida, eu gostaria de ser assim também, ou de estar assim. Pronto aí, ó.
São as feridas que não são cicatrizadas. E nada cicatriza do dia para a noite. Às vezes um simples comentário que a pessoa faz, que nem sabendo de você, nada relacionado especificamente com você, né? Mas ela pode ferir a sua alma. E este ferimento de alma pode reagir em você com uma doença mental quando esse ferimento é feito sucessivamente. Quando a gente cede a pensamentos errados, eu tenho muitos pensamentos errados. E eu luto contra eles, ué. Você, eu sei que você não tem, mas eu tenho. E Jesus sempre considerou, se passar 2 minutinhos, para eu poder encerrar isso aqui, Jesus sempre considerava as doenças mentais nas pessoas. Sempre. Você lê a Bíblia com esses olhos que eu estou falando aqui, você vai ver. Jesus sabia quando o problema era físico, mas ele também reconhecia quando havia um controle demoníaco. E aí ele expulsava os demônios. Lucas 11:14, Mateus 1:34. Jesus tinha essa amplitude. Então a gente precisa, meu irmão, minha irmã, se necessário, buscar aconselhamento e um profissional da saúde mental. Ah, mas só Jesus? Claro que cura no aconselhamento. Mas o medicamento pode lhe ajudar também. Então a gente precisa ter cuidado, muito cuidado, para não negligenciar a doença mental e também não negligenciar o aspecto espiritual da doença mental. Então, o que eu posso fazer? Eu posso compartilhar com você a verdade de Deus, né? E encorajar você e apoiar você em oração, se você faz parte desse grande grupo de pessoas, dessa multidão que sofre com doenças da mente. Não se sinta diminuído, menosprezado. Nesses dias, e isso vai aumentar, crescer muito, é muito normal, por causa da mentira, por causa do engodo. Essas coisas vão destruindo a nossa alma e o nosso espírito. E isto reflete também, somatiza, reflete no nosso corpo. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, eu quero glorificar, louvar o Senhor por tudo isso que a gente pôde falar aqui muito rapidamente, né? Pulando um monte de coisa, já resumindo. Enfim, Senhor, que isso sirva de alerta para cada um de nós, para todos os que estão sofrendo, né? E que as pessoas possam buscar ajuda e dizer que nós estamos aqui disponíveis para ajudar a todos aqueles que se sentem necessitados da ajuda espiritual e também da ajuda mental. Que o Senhor continue nos dando graça, sabedoria e cuidando de cada um de vocês. E de mim também, né? Este é o meu pedido ao Todo-Poderoso no nome do Cristo Jesus.
Amém.